A queda do pastor Paulo Júnior, líder da Igreja Aliança do Calvário, em março deste ano, abalou o mundo gospel. Rapidamente, esse foi um dos assuntos mais comentados em diversos portais de notícias e também nos principais canais aqui no YouTube. Paulo Júnior caiu. Que novidade, hein? A notícia do pastor Paulo Júnior confessando seu pecado. O que aconteceu com o pastor Paulo Júnior? O assunto era Paulo Júnior, o assunto de todo dia, e o dia todo era a queda do pastor Paulo Júnior e mais do que isso, o que fez ele ser excluído do ministério que ele tanto ajudou a crescer. Um vídeo publicado por ele mesmo em suas redes sociais dava a pista do que teria acontecido. Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Paulo Júnior confessou ser um líder abusivo, um líder manipulador, um líder agressivo na igreja, mas também em sua casa. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família, e são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Mas esse, embora tenha chocado a muitos, ainda não era o verdadeiro Paulo Júnior. Foi preciso que um dos seus principais discípulos viesse a público e questionasse esse pedido de perdão e até mesmo essa confissão pública. Está errado, pastor. O senhor pecou contra pessoas. O senhor lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. O que eu tinha que fazer? Qual que era a cartilha que eu tinha que seguir? Eu tinha que entrar na sala do pastor Danilo, sentar numa cadeira e todos os jovens, Natanael, Danilo, todas as pessoas ali jovens tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca e eu tinha que pedir perdão. Era assim que eu tinha que fazer, na frente de todos, para a igreja. O senhor falou que eu deveria me arrepender publicamente diante da igreja, porque essa é a questão bíblica, mesmo eu não tendo feito nada. Então, porque é isso que a gente espera, entende? Então não é maldade esse vídeo, é que o senhor postou esse vídeo, então eu quero postar também, te chamando a um verdadeiro arrependimento, porque esse vídeo para mim, pastor, foi mais uma manipulação, eu acredito. Foi muito manipulação. Mas foi através deste canal que você ficou sabendo quem é a verdadeira figura do Paulo Júnior, ou quem era o verdadeiro Paulo Júnior por trás das câmeras, por trás daquele canal do YouTube, por trás daquele vídeo extraordinário de pregação que o Brasil aprendeu a respeitar. E passam do abuso emocional para o abuso sexual. As informações publicadas é que ele costumava ver os jovens, os homens da igreja sem roupa. Ele gostava de vê-los. Inclusive, informações sobre as interrogações sobre pecados, como que os pecados eram praticados, como que a masturbação praticada por esses jovens que muitas vezes iriam confessar a ele que teriam praticado algum pecado, algo que julgava ser abominável. Mas enfim, a comunidade, sobretudo as lideranças das igrejas reformadas, parece que ignoraram esse assunto e vida que segue. Uma nota publicada pela Igreja Aliança do Calvário também confirmava os abusos praticados pelo próprio Paulo Júnior, conforme ele mesmo havia confessado. A nota inclusive ia além disso, explicava detalhes sobre o tratamento dele com os membros, detalhes como, por exemplo, a forma como ele tratava a família e alguns discípulos da sua igreja. A nota também explicou como que funcionou o trâmite do início da discussão até o final, do início do momento em que decide-se resolver o problema Paulo Júnior, que era um problema grave, que há muitos anos já era o centro da discussão anonimamente, no bastidor. Quando ele sabia disso, ele se enfurecia, mas já havia uma especulação de que não daria para demorar tanto tempo assim, alguém precisaria fazer alguma coisa. Quando as discussões sobre uma mudança de posicionamento do Paulo Júnior começou a acontecer em novembro do ano passado, ele inicialmente recusou, mas tardiamente, quando ele viu que não tinha mais alternativa, ele foi lá então e decidiu aceitar a disciplina e aceitar a exclusão e deixar de ser pastor da Igreja Aliança do Calvário. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa
repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada. Agora ele está recluso lá em Goiânia, junto com a sua família e com parentes da sua esposa, em um período sabático, né, digamos assim, mas passa por alguns problemas de ordem emocional exatamente por conta da ausência do poder. Mas esse vídeo é sobre uma atualização, é sobre o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é que, apesar de toda essa mídia, de toda essa divulgação em torno dessa grande polêmica, esse grande escândalo que foi a queda do Paulo Júnior, o Paulo Júnior continua como presidente da Aliança do Calvário. É isso que a gente constata ao acessar o site da Receita Federal, que mostra que o Paulo Carlos da Silva Júnior continua sendo presidente da Igreja Aliança do Calvário. Essa pesquisa foi feita no dia 17 de maio, portanto, quase 2 meses desde a nota publicada pela igreja e também, um pouco mais do que isso, desde o vídeo em que ele mesmo admite que não é mais pastor da Igreja Aliança do Calvário, muito menos presidente. E a pergunta é, por que ele continua presidente da Aliança do Calvário juridicamente, uma vez que ele já não é mais pastor da igreja? E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária. Bom, aí surgem especulações. E algumas especulações dão conta de que ainda há esperança por parte de um grupo da Igreja Aliança do Calvário de que o Paulo Júnior retorne, de que ele passe esse período de reestruturação emocional, espiritual e ministerial para poder voltar e novamente sentar no trono da Igreja Aliança do Calvário, uma vez agora regenerado. Essa é a expectativa e talvez por essa razão o nome dele ainda consta como presidente da Igreja Aliança do Calvário. Você acha que isso pode acontecer? Depois de toda essa mídia que aconteceu, depois de toda essa mídia negativa em torno do nome dele, do vídeo confessando o pecado, da nota confessando os erros dele, admitindo, sabe, esse ambiente de desabafos, né, e de confissões, você acha que depois de toda essa mídia que ele recebeu negativa em torno do nome dele, a igreja ainda pode recebê-lo como pastor? Bom, esse é o desejo de um pequeno grupo que ainda está lá na Igreja Aliança do Calvário, um grupo obviamente mais conservador, que entende que a dureza do Paulo Júnior, a firmeza dele era boa para fazer com que a igreja continuasse limpa do pecado, né? Remida, pura, imaculada, como ele mesmo dizia. Agora comenta aqui embaixo nos comentários o que você pensa disso. Você acha que ele pode realmente voltar? Essa é realmente uma expectativa dos membros da Igreja Aliança do Calvário, ou sua também? Você acha que ele deve voltar a ocupar esse lugar de repente? Você pode pensar isso, né? Comenta aqui embaixo, eu quero ler cada um dos comentários.